Gente, sabe aquelas coisas da natureza que realmente deixam a gente de boca aberta com o que elas são capazes de fazer? É a química de Deus. É a química de Deus. Milagrosa, a química milagrosa. E a gente vai falar hoje sobre essa substância que é muito conhecida, muitas pessoas conhecem, já ouviram falar, e pouco estudada para o valor que ela tem. Estamos falando do resveratrol. Isso, resveratrol. Presente na uva, mas não só na uva. O amendoim também tem resveratrol, algumas raízes, algumas plantas, alguns outros alimentos, algumas frutas contêm resveratrol. Não só a uva, o mirtilo tem resveratrol. Então, é uma substância fantástica, um superalimento e muito mais do que um alimento. O resveratrol é, na verdade, um remédio salutar com uma lista interminável de benefícios. Quanto mais a gente estuda o resveratrol, mais aparece coisa boa. É incrível. Bem, a gente vai começar a falar do resveratrol por uma coisa que atormenta muita gente: a hipertensão arterial. Gente, a pressão alta é um mal tremendo e, infelizmente, a medicina alopática não trata a causa da hipertensão, apenas a consequência, com remédios químicos para baixar a pressão a pulso. E muitas vezes isso não dá certo em algumas pessoas. E quando dá certo, tudo bem, você vai manter os níveis pressóricos normais, artificialmente, porém a causa do mal continua lá intacta e nada é feito a respeito. A pressão alta, ela, se for mantida alta, vai realmente prejudicar bastante a pessoa. E o resveratrol é um medicamento natural para regular a hipertensão, porque ele atua naquele mecanismo de inibição do sistema renina-angiotensina-aldosterona, que é o mesmo sistema de outros medicamentos conhecidos da química, como enalapril, captopril, etc. Bem, antes de eu continuar falando sobre os benefícios do resveratrol, eu vou lembrar a vocês o que é o resveratrol. Ele é um polifenol. O que é um polifenol? O composto fenólico, ele tem aquele anel benzênico. E ele tem vários anéis desses, né? Então, por isso, anéis fenólicos. E, na realidade, eles são flavonoides do metabolismo da planta. E são fabricados pelo ser vegetal, pela planta, para proteger-se do meio ambiente. Ora, o resveratrol é um grande antioxidante. Na realidade, o oxigênio, ele pode fazer mal à planta. E aí ela fabrica esses antioxidantes que ficam na casca para proteger a planta da ação desse excesso de oxigênio. Além disso, ele tem um efeito antiviral de largo espectro, antibacteriano de largo espectro e antifúngico de largo espectro. Veja que coisa fantástica que só a natureza pode fazer. Até hoje a gente não viu um remédio químico sintético que tivesse três indicações para todo tipo de micróbio, que ao mesmo tempo é antiviral, antifúngico e antibacteriano. Não tem. Mas na natureza tem. Você compreende? A natureza, ela tem coisas realmente incríveis. E quando você observa, por exemplo, uma uva orgânica, ela vai ter mais resveratrol do que uma uva que não é orgânica. Cerca de 4 vezes mais. Por quê? Porque uma uva que leva agrotóxico, a planta fica meio ali que acomodada. Para que eu vou fazer uma proteção se não tem fungo, não tem bactéria aí, que o agrotóxico matou tudo? Então ela produz menos resveratrol. Então a planta orgânica tem mais resveratrol do que a planta que leva agrotóxico, tá? Bem, então quando você vai comer, quando você vai consumir, por exemplo, um suco de uva, que é muito legal porque tem uma boa quantidade de resveratrol, é mais fácil você consumir, aquele suco de uva integral, dê preferência ao suco de uva orgânico, porque ele vai ter 4 vezes mais resveratrol do que o outro. Bem, quais são os outros benefícios do resveratrol? Em primeiro lugar, ele vai atuar aumentando uma substância chamada sirtuína 1. E ela vai atuar, essa substância, reparando o DNA. Ora,
tudo que regenera o DNA retarda o envelhecimento. Porque o envelhecimento ele vem da destruição, não é destruição, mas dos danos ao DNA, que vão acontecendo à medida que as células vão se reproduzindo. A cópia não fica muito perfeita. E daí a célula fica meia boca. Então, o resveratrol vai atuar fazendo essa reparação do DNA. Outra coisa importante é ser um antioxidante de largo espectro. Como eu falei, a planta, para se proteger do oxigênio, ela fabrica o resveratrol e ele é um antioxidante. O antioxidante, ele bloqueia o oxigênio. Ele inibe o oxigênio. A força oxidante do oxigênio. Oxidação vem de oxigênio. Então, ele é um potente antioxidante. Quanto mais você antioxida o teu corpo, você se enche de antioxidante, você se protege dos chamados radicais livres, que são as espécies reativas de oxigênio, que envelhecem você. Então você percebe que o resveratrol ele atua muito nesse âmbito aí do anti-envelhecimento. Então ele é uma molécula anti-aging, é uma molécula que retarda o envelhecimento. Então você consumindo resveratrol vai ser maravilhoso. Outra coisa importante que o resveratrol faz é promover a perda de peso natural. Porque o resveratrol, ele dá ao corpo a sensação de que a gente está saciado, de que não precisa de tanta comida, que pode queimar a gordura. Ele ativa os mecanismos dentro da célula para queimar a gordura e para não guardar a gordura. Isso é interessante, tá? Então, vai ser muito bom você ter o resveratrol como aliado nos processos de perda de peso. Quem estiver fazendo regimes de emagrecimento, coisas desse tipo, tá? Outra coisa muito importante para melhorar a saúde é uma condição que muita gente tem, que é a resistência à insulina. Ou seja, você tem insulina suficiente, mas essa insulina não consegue funcionar bem no teu corpo. Porque as tuas células estão com resistência à ação da insulina. Porque é o seguinte, a insulina chega na membrana da célula, a insulina vai ser como se fosse uma chavezinha que vai abrir uma porta na membrana da célula para a glicose que está correndo pelo sangue entrar. Quando você tem resistência à insulina, essa insulina chega, mas não funciona direito. Então o teu corpo tem que fabricar mais insulina para dar conta do recado. Por isso que a tua insulina está alta. Ela está alta porque você tem essa condição de resistência à insulina. O valor normal da insulina é 5, é até 5. Acima disso, em qualquer situação, é alta. Ao contrário do que diz no papel do laboratório, tá? E o que é que o resveratrol vai fazer? Ele vai aumentar a sensibilidade das células à insulina. Ou seja, vai facilitar a ação da insulina. Então vai ser muito bom para o diabético, perfeito para o diabético, principalmente o diabético do tipo 2. Tá? É remédio para o diabético. Então, tem muito diabético que tem medo de comer uva. Porque acha que uva, porque é doce, é pior do que um feijão e um arroz. Esse é um engano, é um mito tremendo. Eu já falei muito aqui no canal, eu toco nessa tecla aqui 300 vezes. As pessoas morrem de medo de comer fruta quando são diabéticos e não tem medo de comer pão. Gente, o pão tem 80% dele de carboidrato. 100 gramas de pão tem 80 gramas de carboidrato. E 100 gramas de uva tem 11 gramas de carboidrato. Muito menos. 7 vezes menos. Então é muito melhor para o diabético, muito mais adequado para ele comer uva do que comer pão. Então, isso é um mito, porque você sente o gosto doce. O pão, você não sente o gosto doce, mas ele está com muito mais doce lá dentro. Porque esse doce está na forma do amido, gente. O amido, ele é glicose pura. Quando ele entra dentro do corpo da gente, ele é digerido pela amilase e libera uma enxurrada de glicose no teu sangue. Mais do que a uva. E a uva tem o resveratrol, que vai ajudar na diabetes. Que o pão não tem. Tá? Então é muito bom para quem está querendo perder peso, para quem é obeso, tá? Outra coisa que o resveratrol faz maravilhosa é para a pele. Ele melhora muito a pele, ele é um bálsamo para a pele, fazendo com que a pele fique mais bonita, fique mais limpa, fique mais brilhante. Ele aumenta a produção de colágeno, ele é tudo de bom para a pele, tá? Se é uma substância que faz bem para a pele, é com certeza o resveratrol, tá?
Outra coisa importante é que o resveratrol é um anti-inflamatório de largo espectro. Anti-inflamatório e também antibiótico de largo espectro natural, atuando contra bactérias, contra fungos e contra vírus, principalmente contra vírus. Gente, o resveratrol é excelente para o H1N1, já foi feito pesquisas científicas sobre isso. Ele é muito bom para detonar o vírus da gripe. Ele é um antiviral de vírus da gripe, mas de outros vírus também. Tá? E outra coisa interessante do resveratrol, que é maravilhosa, isso eu estudei bastante, em relação à asma. Quem tem asma e consome resveratrol vai reverter todo o processo de inflamação fisiopatológico que existe nos brônquios da pessoa. E o resveratrol vai aumentar a sensibilidade dos brônquios para os broncodilatadores, ajudando a broncodilatar mais fácil. Então é tudo de bom para quem tem asma, gente. Eu, quando faço o meu protocolo da asma, eu passo o resveratrol para o paciente. É o Edera Helix, que é muito bom, que é uma erva medicinal, que vai melhorar, vai curar a asma, junto com o resveratrol. Tá? Vocês estão vendo, gente, quanta coisa boa. Estão vendo o quanto a química da natureza é divina. Só Deus para fazer uma substância dessa. Eu nunca vi uma substância química sintética que existe em farmácia ter esse tipo de indicação aqui. Nunca vi. Não tem. Nenhuma. Eu vou agora lembrar a vocês novamente todos os benefícios. Presta atenção. Reparação do DNA. E com isso você vai ter um retardo no envelhecimento. Antioxidante, vai retardar o envelhecimento e vai melhorar a tua saúde como um todo, regenerar tuas células. Baixa pressão arterial, quem tem hipertensão é muito bom. Vai aumentar a sensibilidade à insulina, muito bom para quem tem diabetes ou pré-diabetes. Vai melhorar a aparência da pele. Poxa, gente, que é isso? Anti-inflamatório, antiviral, antibacteriano. E ajuda quem tem asma, revertendo todo o processo fisiopatológico dela, melhorando a cada dia a pessoa que tem asma. E é um antiviral, principalmente de gripe, tá? Incrível, né, gente? É espetacular. Espetacular. Realmente, essa substância é incrível. Não é só um nutriente, ela é um super remédio, um remédio divino, um remédio de Deus, que Deus colocou pra gente. Só tem essa explicação, de Deus. Isso é tão fantástico como ele é, tá? Sim, outra coisa também que eu esqueci aqui, porque é muita coisa. O resveratrol ajuda a prevenir o câncer e a combater o câncer. Ele é anticancerígeno. Aqui, tô comendo a uva, aqui ao vivo. Tô comendo ao vivo a uva. Ó, aqui. Uva ao vivo. É anticancerígeno. Então tem que comer esse negócio mesmo, gente. Não pode deixar de comer, não. Vamos embora. Doutor Marco dando um exemplo aqui ao vivo, comendo uva. Tá entendendo? Vamos comer. Olha, muito bom estar com vocês, gente. Um abraço para vocês de coração. Que Deus abençoe cada um. A live foi maravilhosa. Realmente a gente tem que estar atento para essas benesses da natureza que a gente tem aí. Esse presente de Deus que Deus nos dá. Nosso papai do céu nos dá, é nosso pai. Conversa com Deus. Conversa com ele. Você pode conversar com Deus. Cada um pode conversar intimamente com seu pai, porque ele é o pai de todos nós. Conversa com ele e ele vai te mostrar o caminho para você realmente encontrar a tua saúde, porque a saúde também passa por isso. Espiritualidade. Um beijo no coração, gente. Que Deus abençoe vocês com muita paz, muita saúde. Até a próxima live. Tchau, tchau.